Praticamente quase toda a gente teve, em algum momento da sua vida, a vontade da representação. Com séculos de história, o teatro é um meio através do qual o ator pode comunicar com o público, abordando desde problemas reais até histórias idealizadas. O teatro acaba então por funcionar como um meio de comunicação como nenhum outro, e a prática da representação traz inúmeros benefícios para atores e público. A ideia de encarnar uma personagem que nos fascina e que almejamos alcançar teve sempre um efeito retemperador, nem que seja apenas por umas horas, e tem a particularidade de conquistar muitos fãs, em especial destaque para os mais jovens. Venha conversar connosco e com David Carvalho, diretor artístico da Filandorra, Teatro do Nordeste. Neste 13º programa, nas Asas do Teatro, experiências para uma vida. Venha connosco de mãos dadas. Bom dia, sejam bem-vindos ao programa de Mãos Dadas, programa dinamizado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Diogo Cão. Hoje, neste 13º programa da segunda temporada, iremos estar à conversa com David Carvalho, diretor artístico da Filandorra, Teatro do Nordeste. Ora, antes de mais, agradecemos a vossa disponibilidade e aqui para poder estar aqui no nosso programa, mas para iniciarmos a nossa conversa, gostaríamos que o David Carvalho se apresentasse aos nossos ouvintes que fizesse também um breve resumo do seu percurso pessoal e profissional. David, tem a palavra. Muito obrigado. Em primeiro lugar, parabéns a vós, porque não é comum haver associações de pais que tenham esta tarefa de dinamizar, divulgar neste espaço de intimidade, permitam-me este conceito, e depois de comunidade. Intimidade e comunidade é um IC, isto é um IC que nas estradas, nas vias, falarmos devagar, não é? Devagar e com calma, porque também aqueles que nos ouvirão irão a conduzir devagar, ou estarão em casa à lareira devagar, ou a afastar a poeira cósmica que veio do deserto, ou a tirar a máscara, ou a pôr a máscara, e à hora que nos estão a ouvir, portanto, farão com calma, e é normalmente nessas alturas que nós ouvimos rádio. A rádio resistiu e continuará a resistir, mesmo quando temos hoje outros pontos de comunicação rápidos, não é? Até temos na palma da mão, e um dia destes teremos na unha do indicador direito, não é? Um visor que nos diz o que se está a passar no macromundo, não é? Sou um bocadinho desta, com alguma sinceridade e intimidade, como já referi há pouco, e não repetindo-me, parabéns, porque as associações de pais são fundamentais nos dias de hoje. E tenho tido no meu percurso profissional, até mesmo fora de Portugal, mesmo na Europa, em programas de educação e de arte, experiências em que vi associações de pais a serem elas as donas da escola. Donas no sentido, vá lá, carinhoso do termo. Portanto, e o dono normalmente, como o dono do cão, trata bem o cão. Quer dizer, e à época eu lembro que refletia com os meus alunos que o Estado dava o mesmo dinheiro que daria a uma escola pública ou privada, e neste caso era a associação de pais que geria a escola, contratava os professores, na secretaria estavam lá alguns pais a fazer, não é? Tipo, experiências muito notáveis. Foi já nos anos 90, e depois à frente falaremos. Mas, portanto, muito obrigado e parabéns a vocês. E nos dias que decorrem hoje, este espaço do meio, o povo diz e bem que no meio é que está a virtude. Se calhar o povo com estes aforismos acerta sempre, também dá respostas largas, mas o bom senso, que é outra categoria, sobretudo aqueles que, como eu, já ultrapassam os 60, já estou a falar de mim, tenho 66, é um número redondo, dizia que o espaço do meio é entre a instrumentação lógica, organizativa, o ministério, não é? Portanto, os professores, não é? Os pais, que são aqueles que mandam os meninos para a escola, e se não mandam até têm problemas jurídicos. Eu acho que têm problemas de amor, não é? Mas depois há toda uma constelação das nossas sociedades cultas, e hoje têm regras, felizmente, e é preciso combater o insucesso, ou até preservar o sucesso,
sucesso, ou então traduzir no amor, que para mim é talvez a linguagem mais referenciável do mundo. E mesmo quando estudamos muito este assunto, desaguamos todos nesse aspecto. E digo eu, numa família normal e equilibrada, e todos temos picos de cima e picos de baixo, a mediana é o ideal, talvez seja a experiência mais interessante do mundo, e de certeza que uma associação de pais quer a melhor escola do mundo para os seus filhos, quer dizer. E quando for preciso dar a cara, eu já não digo pegar numa arma, que infelizmente temos imagens hoje, ao momento do que estamos a gravar, não é para uma arma para nos defendermos, mas pode ser a arma das palavras, da resistência, da resiliência, de produzir um espaço fantástico, fundamental, que a minha idade já o preconiza, quer como pai e avô de 3 coisinhas fabulosas, mas também a minha experiência enquanto professor. Fui professor durante 40 e poucos anos, e ainda sou, e formei professores, educadores e professores de primeiro ciclo, depois também da área das artes e na universidade. Cada vez chego àquele tempo, que é uma frase comum, mas que a experiência dá a lição. Isto diz o Gil Vicente, num alto da barca, que acabei de vir da Lijó com os meninos do 10º ano e com as pessoas de literatura. E penso que ser pai é uma experiência grande. Eu fui muito cedo. E naturalmente tinha uma mãe ao meu lado, se calhar até se responsabilizou mais ela por aquela fase imediata, até porque estava em casa à época, para a educação, mas sempre esta presença de 2 construírem o melhor e o maior projeto que todos temos, e que hoje começa a escassear. Há poucos filhos, as civilizações cresceram, mas não pensaram no mais rico. E agora vou dar uma imagem muito forte, mesmo quando estamos a ver aquela violência, daquele nojo de relação que é um brutamontes, um hitleriano, Putin, que leva a família a deslocar-se sozinha. Nós vemos mais a mãe e os filhos, e vemos sempre nesse acordado que os pais ficaram com armas na mão, como quase na Idade Média, quando iam para a guerra, e depois tínhamos viúvas e pessoas. Mas e se repararmos, a imagem que eu trago para a vossa dinâmica, para o vosso trabalho, é o futuro está naqueles 3, 4 filhos que cada uma traz, ou mesmo que seja uma, e o mundo, mesmo o mundo civilizado, não é? Deveria pensar que este é o maior futuro. Quer dizer, sem isto, o que é que somos nós? Nada. Portanto, este aspecto, não sei se estou a responder àquilo que me pediu, mas vou dizendo. Mas à medida que falo, também, como diz o meu avô, também dizia, pelo andar da carruagem, não é assim se vê, quem é que puxa a carroça? E dizia que eu comecei muito criançazinha, por aqui, no Douro. Sou um menino aqui do Douro. O meu pai era cabo da Guarda Nacional Republicana, a minha mãe era professora, depois deixou de exercer, eu tinha que fazer um curso e tal, e não, o problema é que ela ficou doméstica, tinha muitos filhos, e a ocupação do pai também era andar de terra em terra, como as pessoas, como todos nós hoje andamos muito de terra em terra. Às vezes os nossos filhos vão para o Japão, ainda bem, ou para o Iraque, ou para a Ucrânia, se for preciso, por motivos de afeto. E dizia que cresci, mas cresci lindamente. Minha família nunca me faltou nada, nem o jornal. Eu comecei a ler jornais aos 6 anos. Era o Comércio do Porto. É como o Expresso de hoje, enorme. Porque no posto da GNR haveria um instrumento de cultura. A GNR no mundo rural também eram homens de proximidade. Eu via que laranjas, meu pai vinha cansado de andar a pé, mas via e calçava uma espécie de coisas em couro, a transpirar, os bonés a representarem quase uma herança da memória colonial, e via a fadiga dele corporal, mas nunca faltava nada, nem sequer as coisas boas quando vinha à vila. Ainda me lembro, hoje temos lá em casa um certo vício de falar das malas de couro, mas eu lembro-me que a mala dele era igual quase à minha, que eu depois, em termos académicos, reunia e mantemos até ficar velhinha, porque gostamos dela. E lembro que ele trazia coisas boas que às vezes numa aldeia não havia. Aquele queijo especial, hoje temos tudo nos supermercados, mas naquela altura aquele queijo, as bolachas, o chocolate, aqueles mimozinhos que emparceiravam, não é, com o mimo natural das couves da horta, dos bichinhos, dos galináceos que comíamos, dos porquinhos que criávamos. Eu diria que este meio natural, ao mesmo tempo que a Gulbenkian, a Fundação Carlos Gulbenkian, tinha um carro, uma Citroën. Cheguei a ter mais tarde uma, e mais tarde trabalhei também, fui bolseiro da Gulbenkian nos meus estudos que fiz em Paris, mas eu diria que a primeira referência era umas Citroën caneladas, que da mesma forma que traziam peixe congelado, a Gulbenkian fez um trabalho brilhante, que foi levar bibliotecas ao mundo rural.
E nessa fase, eu em criança, com o meu professor, que fez teatro comigo na escola Gil Vicente, eu também levava livros para casa. Compravam-se alguns, mas propriamente a minha família não era muito letrada, mas lia o jornal já, desde o básico, e consegui, que há uns anos faleceu, a Biblioteca Gulbenkian era ali onde é hoje a Câmara, em frente ao velho Liceu. E o senhor que ia com essa carrinha, eu conheci muito mais tarde, já estava licenciado, já era professor, ali até na escola, e fui-lhe dar, pronto, vi-o já doente, quase na reforma, depois com certeza que faleceu, nunca mais falei com ele, mas eu lembro-me que arguto naquela altura, eu ficava para o fim. E porquê é que eu ficava para o fim? Não foi porque fosse medricas ou envergonhado, não, é que no fim eu podia transgredir a norma. Só era autorizado 15 em 15 dias 3 livros. Eu achava que era pouco, sobretudo para os tempos do estio, não é? O estio, os verões longos, no mundo rural, só havia uma televisão a preto e branco, não havia muitos canais, nem havia net. E ler foi uma coisa que me divertiu. E às vezes abusava, até lia coisas, não percebia nada, depois deixava a bom lado. Eu achava, ele deu-me uma vez, eu lembro-me que trouxe para aí quase 15 livros. Então tinha que ser o último, depois tudo ir embora. Eu pegava nos livros assim, cada braço, e tinha uma biblioteca em casa. Portanto, naqueles 15 dias, portanto, não gastava muito dinheiro, lá se ia comprando um livro ou outro, coisa que hoje os meus filhos, os meus netos têm até demais, e alguns até é lixo, admito. Quando digo lixo neste bom sentido, ninguém mais vai lê-los, eu tenho que os deixar a alguém, até com mais uma instrução, e sobretudo admito que alguns da especialidade, eu ofereço muitos livros, os meus netos convivem com livros, essa é uma das coisas boas que ficou, portanto, mas esse mais tarde eu faço um trabalho muito bonito que a Câmara de Mesão referiu. O Domingos Monteiro foi um grande escritor, mas também foi diretor das bibliotecas, assim como David Mourão Ferreira, o grande poeta e escritor, e hoje ainda se estuda, mesmo quem vai para a literatura e quer fazer doutoramentos e mestrados, nessa experiência singular, em tempo do Estado Novo, anos 60, que era a rede de bibliotecas que chegava com livros a todo o mundo interior e que há imagens bonitas e lindas. Ou seja, a minha infância foi um bocadinho isso. Eu cheguei aos livros, não só os da escola, não só o teatro com o meu professor que fez Gil Vicente comigo, mas com os livros da Gulbenkian, com o Torga, com os primeiros os escritores que falavam do nosso espaço, mas ainda me lembro que uma vez arrisquei, pai, aos 10 anos, a pedir uma introdução à psicologia, que eu queria ir longe na psicologia, evidente que li um bocadinho e pus ao lado, só mais tarde é que precisei dele, e li obrigatoriamente para fazer o crescimento de outra forma, já no período escolar, mas deliciei-me já com essa ou com Torga, que lia mais facilmente, com alguns contos, e isso deu para entender. Depois fiz a minha vida atrás dos livros, com escritores vivos, trabalho com alguns, o Alexandre Parafita, o Pires Cabral, o António Cabral, António Mota, Boma, muitos deles até faleceram, fiz com Freire, António Torrado faleceu há pouco tempo, que muitos dos meninos da escola leem, fiz teatro a partir das obras dele, foi sempre um prazer, e hoje já não consigo estar sem literatura, nem sem escritores. Um último deles foi José Luís Peixoto, que fiz um trabalho notável em Alfândega da Fé, sobre a terceira idade, ele próprio esteve connosco, eu estive com ele, residimos, construímos, ou seja, o meu crescimento foi entre a escola letrada dos anos 60, em que os meninos ainda era um tempo engraçado, mesmo quando fiz teatro na escola primária, isso foi muito importante para a minha carreira mais tarde, para o que faço hoje. O professor fez o centenário de Gil Vicente e deu-me uma tarefa para fazer de pastor. E eu fiz de pastor, é uma história que às vezes eu conto e é recorrente, isto quer dizer que já estou a ficar velhinho, mas agarramos aos bocadinhos que sabemos, mas é o princípio do mundo. O que me foi importante, ele sem ter formação, eu louvo essa iniciativa, estávamos a fazer a dramatização, os pastores estavam a dormir e acordavam e diziam uma frase: Jesus, Jesus, chegou o menino a Belém. Os meus colegas levantam-se sem mola e dizem o texto. Eu fico um bocadinho retido, esfrego os olhos, esparguiço-me, balouço, e na minha samarra emprestada e na cara pintada de pastor, de campónio, vou a dizer o texto e atrasei-me. Quer dizer, estou atrasado, não é? Que se fosse matemática, não fez a tempo. Mas não, o meu professor
repara isso, vocês vão todos fazer igual ali ao David, que ele fez assim, quem acorda tem que abrir os olhos, mexer, ter remelas, e eu disse, e afinal o meu professor sabe disto, ele valorizou a minha expressão ingênua, simples, que qualquer menina em faz de conta faz igual, como viu quando vê os adultos, e essa arte de observar eu percebi que se calhar esse meu mundo bonito de infância, entre livros, natureza, animais domésticos, gostávamos deles, sofríamos, eu tive um gato que me acompanhou até à fase do secundário. Mais tarde tive um que durou 23 anos e se chamava Molière, dei-lhe mesmo o nome de um grande autor que estudei na Sorbonne. Mas este mundo natural, do mundo animal, e hoje muito na pedagogia de um grande homem, o Agostinho da Silva, o nosso filósofo aqui de bem transmontano, de Barca d'Alva, ou no Paulo Freire, que eu também estudei e ensinei aos meus alunos, num movimento de trabalho ligado à pedagogia da situação e dos afetos. Acho que este mundo que é quase bucólico, mas feliz, com uma boa família, não é? É muito importante a boa família. E a boa família não é só os que vão à missa, porque fui à missa, fui carismado, fiz tudo, fiz teatro com o padre, etc. Não, mas são aqueles que têm uma escola natural, que se habitua, temos aqui gente de várias procedências nas vossas associações, é o que trata bem os animais, as plantas, o amigo, os idosos. Acho que a solução do futuro estará nisso. Acho que não é preciso descobrir muito, se calhar nós depois de andarmos muito longe, muito sozinhos e muito elétricos, muito cibernáuticas, vamos valorizar cada vez mais este colóquio, esta forma de estar. E os meus longos anos de vida profissional e artística, no teatro então encontrei os teatros da aldeia. Tive a sorte de ser o primeiro licenciado, aí sou o primeiro, é a única medalha que tenho, graças a Deus e bonito, o primeiro licenciado em teatro em todo o Trás-os-Montes, e eu já tenho uma licenciatura na nossa universidade, onde ensinei durante vários anos. Dá-me algum gozo, recebo até na Fila de Honra hoje estagiários Isso, penso que o mundo caminhou, o interior está diferente, hoje o interior é uma mais-valia, e se calhar, não é, como dizia o nosso Torga, o universal é o local sem paredes, portanto, eu no Facebook da Fila de Honra que estou com o Março Mês de Teatro, acabei de vir de Lijó, tive um webinar agora com os nossos colegas do Laboratório da Montanha do Politécnico, que é também uma experiência muito gira, muito interdisciplinar de pessoas. Portanto, diríamos, eu chamo-me David Carvalho, sou um avô de 3 netos, eles são muito Diocão. Um deles joga nos infantis. A mais velhinha, 10 anos, também é Diocão, é aluna, portanto vai fazendo uns teatros e colabora e corresponde. A pequenina, com certeza que há de ser Diocão, tem 2 anos, portanto dei-lhe as primeiras mamadazinhas quando foi o Covid, para os pais dormirem. Portanto, o avô que não precisava dormir, nem precisa, às vezes já estou como o professor Marcelo, às vezes chega-me 3, 4, vou à biblioteca, torno a vir e venho. Já encontrei um ponto de equilíbrio, embora pense que dormir bem é fundamental, mas para dormirmos bem precisamos estar bem cansados. E esta noção do bem cansado tanto é no trabalho braçal, direto, do campo, da limpeza. Alguma limpeza é chato, eu admito que sim, mas desde que a gente fique numa coisa limpa e organizada, porque prepara um novo mundo, mas até à fadiga intelectual, da leitura, da reflexão, do desgaste, é fundamental. Eu próprio cultivo isso, dou conta com o evoluir do tempo que já não preciso dormir tanto, mas preciso dormir bem. E é muito na linha dos autores com quem trabalho que o dormir é fundamental para reorganizar. De resto, hoje temos muitas doenças do sono e o desgaste, e às vezes a educação reflitam sobre isso. Durma-se bem. Cansemos bem os nossos meninos, seja do ponto de vista motor, da motricidade. Eu, de resto, tinha uma experiência lindíssima. Tenho um amigo médico, meu amigo, que adorava, quando eu estava nos bombeiros, a ensaiar Tchekov. Ele pedia mesmo para assistir e adormecia, fazia a sua sornazinha. A nossa cesta, que em muitas culturas ela é assumida, ouvir os atores a ensaiar e dizer os textos. E eu achava isto uma delícia. Eu hoje não vou por decor dizer quem é, mas é uma pessoa amiga, um médico muito culto e muito ligado, e porque morava ali perto, e eu acho essa uma imagem deliciosa, não é? Portanto, os espaços profissionais e socioafetivos, termos esta capacidade de estar. E o estar não é fácil no mundo de hoje, não é? Mas eu caminho, redobro-os, ainda bem que há uma associação como vós, peço desculpa, não é bajular, mas é dizer, cada um diz o que quer. E se calhar para os ouvintes que possam reter-se nesta conversa, este estar, que muitas vezes não controlamos, há forças adversas. Vou outra vez à Ucrânia e vínhamos imagens em que há meninos que estão ainda felizes a rir, a pegar num boneco, ou a dormir no colinho da mãe, ou do pai, ou do militar, ou do soldado, ou do voluntário,
ou do médico, quer dizer, este é o tal mundo que não podemos fazer dele uma almofada, não é? Temos que ter frio, calor, e nós sentimos aqui em Trás-os-Montes, não é? Tem que ser agreste. Encomendaram-me um trabalho para falar sobre os 4 módulos: a terra, o fogo, o ar e a água. Um projeto europeu para fazer aí numa mostra desafiante. Foi o tal laboratório que estivemos. E eu, de facto, o ideal... Eu fui moldado assim, por isso é que aqui estou e continuo a gostar disso, não é? Nós vemos hoje que uma sociedade culta, evoluída, dinâmica, ativa, que se chateia e que tem que aborrecer. Vocês, quando tiverem que exijam à porta da escola, porque é que não há obras aqui, se os professores são bons ou maus, exijam. Eu até gostaria, e às vezes é preciso tomar essas atitudes. Eu tive momentos na vida em que os pais, não digo os pais de forma negativa, estou a falar dos pais da forma positiva, os que estão presentes na escola, que dinamizam, pretendem. E hoje a nossa democracia já criou conselhos gerais, formas de participação, mas que sejam exigentes. A exigência é um fator fundamental, não é? Eu às vezes brinco muito, e mesmo os meus alunos da universidade, e mesmo quando já na parte mesmo está a dizer, vocês, os professores que não vos ensinam, os bananas, aqueles que parecem ser professores fáceis, quando crescer, dizes, mas o que é que me ensinam aquele tipo ou aquela tipo? Era uma banana, quer dizer, cada vez mais, eu felizmente tive o prazer de andar em boas escolas, mesmo no estrangeiro, a Sorbonne é hoje uma referência, e às vezes incomoda-me mesmo, e andei com alunos meus em Erasmus, uma experiência muito interessante, mais tarde, já aqui na UTAD, e nós, os portugueses, estávamos cartas lá, eles ficavam espantados, porque nós tínhamos bons professores, miúdos com 23 anos, licenciados, e que fazíamos, e acontecia. Vieram cá aulas nossas com... E, pá, vocês, o que vos falta na altura, hoje já começa a haver alguma lógica de equipamento, ainda não necessário, mas que tínhamos muito boa formação de professores, trabalhámos com a memória, com a tradição, ao mesmo tempo com a inovação. E sobretudo com aquela lógica, nas artes e nas expressões, com a proximidade. Não há nada mais bonito do que o toque, o estar... mas sempre a exigência, quer dizer, acho que a exigência que não precisa de ser de palmatória nem de régua, como era o meu tempo da altura. Por acaso não apanhava reguadas, como diz aí um fulano aí das anedotas, ou um senhor aí da SIC, que diz que levava muitas reguadas, tu dizes, essa memória dos professores. Eu não tive, porque mais ou menos lia o jornal, sabia ler bem, estava na fila da frente, porque eu há bocado esqueci-me que a escola do meu tempo era os bons estavam na fila da frente, os da média em baixo, e os que precisavam de mais apoio estavam na fila de trás. A história era assim. Vocês não sei se são desse tempo, mas... Os tempos mudaram e nós graças também, a Deus, e nós também mudamos. E foi esse caldo de cultura que me levou cada vez mais a ser uma pessoa comum. A única coisa é que levo muito a sério aquilo que faço, gosto. Tenho o prazer de estar contente neste tempo da vida. Faleceu há 2 dias um grande mestre meu, Jorge Silva Melo, um criador fantástico, que nós fizemos uma peça de Brecht aqui nos 25 anos da Filandora, nos Bombeiros, e ele, mesmo sobre o teatro e sobre os atores, eles achavam que são uma espécie de sacerdotes que estão dotados de qualidades excepcionais, e ele próprio quase se abstinha de dirigir e deixava-se ser dirigido pelo talento deles. Quando um professor deixa de ensinar e deu a ferramenta ao aluno que está a crescer, não é? E ele até pede ao professor o que lhe quer. Isto é uma maravilha, pá. Quando chegamos a esse nível, não é? Eu sei que isto é mais fácil dizer no ensino superior ou numa investigação, mas nas artes é possível. Eu, de resto, tenho refletido muito e feito muito trabalho de que, por exemplo, nem toda a gente pode ser professor de arte, como eu acho que nem todos podem ser professor de qualquer coisa. Mesmo para ensinar matemática, se houvesse melhores professores, eu penso que aquele obstáculo não é? Da razão pura, que já vimos que não serve para nada, não é? Por isso é que o Damasio escreveu, não é? Mas muitas vezes este talento e nunca acabam os professores. Atenção às associações de pais. As máquinas são ótimas para ensinar. Dão-nos a informação toda. A gente quer um trabalho. Menino, põe-os, vão, consulta tudo. Mas depois, quem medeia, quem dá o toque, ouvir a voz do mestre, e até a referência, se ele é mestre, é porque sabe alguma coisa, com muitas dúvidas, errou muito, deu com a cabeça, deu cabo. Eu aqui há dias fiquei impressionado. Vi por acaso, numa hora de relaxo, um filme didático sobre a Madame Curie, sobre o rádio. A dedicação, primeira história macabra, ela perde o marido que gostava muito e ele morre aos 45 anos, o cérebro, que era o cérebro dele fantástico, é uma roda de carroça, e no filme didático aparece que lhe acabou. Ela sofreu, adorava, tinha 2 filhas, mas dedicou-se à descoberta e à ciência, e ela própria foi morrendo com o efeito do rádio, estamos a dizer, não é? Com os efeitos, as doenças nos ossos, os pruridos de pele, e eu assim...
como é que nós devemos passar, que heroicidade, já não é o saber e a ciência, a pesquisa, mas como ela deu a vida, como muitos dão, não é? Seja por que missão seja, e estes mestres nós nunca devemos deixar. A escola, eu penso que é esta matriz matizada, para falar de matiz, noutro conceito, que deve ser feita em conjunto, e devemos, hoje que temos informação em todo o lado, mas pode haver um apagão em geral da informação, e se o aluno tem que responder um teste ali e não há informação nenhuma, como é que ele faz? Se ele não for um rapaz ou uma rapariga moldado pelo pai, pela mãe, pela associação de pais, por não sei quem, ele fica inútil. E daí a tal primeira grande formação, o ser humano, o contacto com a natureza, com as coisas. O resto, esperar um dia, e às vezes pode esperar um ano. Os da Ucrânia podem esperar 10 anos para ir outra vez para a Faculdade de Medicina, ou para continuar a cultivar pão. Esta noção do tempo, eu lembro que muitas vezes havia esta pressão, e há uma pressão, todos temos, boa nota, gostamos, a minha neta chega, é muito boa a história, até às vezes é uma queda, e quem não gosta de história sofre muito para tirar, como os outros a matemática. Mas às vezes hoje vemos, as grandes famílias felizmente já não pressionam, o aluno até foi para ali, andou um ano e depois não quis, mudou de curso. A vida é tão grande quando chegamos a esta idade. É bom experimentarmos. Nós temos o Torga, que era médico, e a carreira dele foi na escrita. O professor Quintanilha tem 2 ou 3 doutoramentos, já nem sei, 2 pelo menos tem. E a função última é deputado à nação, até quis apostar nisso e fazer. Ou o professor Mariano Gago, que talvez deu o grande salto na investigação. Se falarmos deste tipo de experiências, de referências, não é, na vida, ou falemos noutro exemplo do grande mestre de jardins ali da Casa de Mateus, ou que trata os jardins, que eu também leio os jardins, porque já estou a pensar no meu jardim, na minha reforma e no bocadinho que tenho com os meus netos ou com os meus bichinhos, para estes ensinamentos que no fundo são eternos, desde os gregos e os romanos já lá estavam, mas que às vezes estão um bocadinho fora da norma, ninguém liga, e só se liga quando estás com burnout, estás estressado, fui ao psicólogo, o que é que tens? E aí é que eu acho que o papel das artes, do desporto, não é? Como os gregos já diziam, alma sem corpo são, um conjunto de disciplinas que começam a ser, aliás, os pais, agora é muito importante para o que eu vou dizer para vós e para a vossa área, hoje agora vai para a dança, e depois da dança vai para o cara até a seguir, joga futebol. Nós lá em casa correspondemos a isso, somos meios taxistas, vai o avô, vai a avó, a tia, a prima, ele vai para um congresso. Uma vez estive com o meu neto um fim de semana, uma história lindíssima, vou contá-la. Um vai para um congresso não sei para onde, a minha mulher vai para outro congresso, e já estava lá, fiquei sozinho. Chegou a uma casa com uma conjuntivite vindo dos outros avós. E eu comecei a refletir, sozinho com um neto é um privilégio, numa idade muito pequenina, que ainda gatinhava só com os braços da frente. Como é que eu vou resolver? Ficamos os dois na cama de casal, no quarto, que era enorme, com uma madeira em frente, então já sei como é que vai ser. Deixei-o fazer uma prova física. Estivemos, 2h30, 3 durante a noite, até que, porque ele gatinhava com as mãos, chegava ao cimo e subia, conseguia pôr-se bípede. Do ponto de vista do motor, naquela idade, é uma conquista enorme. E aguardo felicidade, ria-se. E eu reparei, investiguei a ação, work in process, alívio. Ele não põe as mãos nos olhos. Maravilha, vou deixá-lo até cair fatigado. Maravilha, andou ali 2h30, caiu redondinho, dormiu, eu dormi ao lado dele. De manhã, mandei logo um telefonema de nurse, enfermeiro, médico especialista em oftalmologia e tal. O Gustavo já não tem conjuntivite. Porquê? Porque não mexeu, não agitou. Eu com esta metáfora, que é uma história verdadeira e ternurenta, quer dizer, é uma imagem que lhe contarei e conto. Eu levo muitas vezes, para jogar na Diocão lá em cima, na UTAD, nos jogos de... E eu vir. E aqui há dias, ele já com 8 anos, dizia-me assim, mas o que é isto das Nações Unidas? E eu, joguei que estava numa aula de educação política do 12º ano. E lá tive que dar o exemplo do Guterres, que era português e que estava lá, como é que era? Pronto, lá foi alguma professora que cruzou o conceito. Eu penso que muitas vezes a família também deve ser cooperante, e vós estáis a fazê-lo, do que é a escola. Temos que prestar atenção. Às vezes não podemos, a vida é dura, não é? E pronto. Mas é sempre melhor do que estar na Ucrânia, viver aqui. Muito bom. Eu dou sempre estes exemplos exagerados para a chamada resistência. Havia um psicólogo da Universidade Complutense de Madrid, eu ofereci-lhe esta à Cristina, que é a vossa cúmplice, acho que lhe ofereci nos 25 anos um livro que era um bocadinho como ser feliz. Assim, e então, uma das dicas dele era mais ou menos, nós temos objetivos.
Não é? Se eu vou pedir 100%, arrisco-me a ficar frustrado, porque nunca ninguém consegue 100%, a não ser a Madame Curie, mesmo assim morreu de rádio. É melhor a gente andar ali nos 70, 60, e às vezes ultrapassamos, e eu ultrapassei as minhas expectativas. Os ventos foram favoráveis, às vezes não depende de nós, não é? Este tipo de desígnio, de relação, a atenção, acompanharmos. Hoje a escola é uma escola, eu diria que ela é plural de todo. Há o programa, sim senhor, mas às vezes aprende-se mais fora do plural. O plural é o mais normativo. Muitas vezes aprende-se ao lado e, sobretudo, a genialidade. E ela existe, atenção. Cada vez, com o andar do tempo, sinto que há genialidade. Nós sabemos. E há genialidade para cortar uma rosa e tratar de um jardim de forma brilhante, como há para hoje um Eldorado ou um especialista. Agora, a verdade é que nós precisamos de cuidar dessa genialidade. E nem a escola está preparada, muitas vezes, para atender a génios. E o gênio passa a ser um lançado fora porque já sabe tudo, porque não quer, porque não acompanham. E admito que a escola está atrasada, não é? Isso é comum. Aqui há uns anos no Expresso, aliás, a vossa escola, a nossa escola, digamos assim, de Ocondo, já tem a Sala do Futuro. Sabeis muito bem o que é, apetrechada com os mecanismos. Mas atenção, eu introduziria lá, um dia que me peçam, um elemento, que é aquilo que eu estou a falar, o elemento do mais humano que seja possível. É tão importante o professor, o pai, o amigo, o animal. Eu brincando com a escola quinta do nosso filósofo, não é? Que eu já há pouco falei, e os ouvintes estejam a ouvir quem foi, se estão atentos, Barca d'Alva, Agostinho da Silva, em que tinha gatos no fim da vida, sozinho lá vivia. Ele que andou, foi irradiado do ensino, migrou no Brasil, ensinou, escreveu, mas dizer, se calhar também faz falta um pintainho, um pintacilo, mas depois está na gaiola, está preso, vem ao lugar certo. Na experiência que vi na Dinamarca, em jardins de infância, vi que alguns jardins de infância eram muito parecidos com as nossas casas. Sobretudo quem tem casas, é um privilégio, não é preciso ser casas ricas, com dimensões, não é? Ter um botão, ainda bem, quem tiver, que gaste o dinheiro nisso, em vez de gastar em coisas mal feitas, que suba e deixa, que tenha o ar condicionado todo, mas que tenha contato com o ar livre, que os animais possam vir, entrar e sair, que haja pó, que se suje, que as crianças se sujem, que se arranhem, que chorem, que riem, porque isso é a emoção. Aliás, nós como Associação de Pais, uma das grandes questões que nós temos vindo a procurar levar aqui aos nossos ouvintes e até inclusivamente à comunidade educativa é precisamente essas questões. Nós temos vindo a procurar que os nossos educandos procurem interagir cada vez mais, não só não se cinjam só ao conteúdo programático que existe neste momento a nível do ensino, mas que procurem extravasar muito para além disso. Porque a escola não é só dentro da sala de aula, também é fora da sala de aula. E muito nos preocupamos, e esta questão da pandemia, com que agora nos debatemos e acabamos de ultrapassar até há pouco tempo atrás, porque infelizmente devido a um acontecimento dramático que aconteceu aqui há uns tempos atrás, foi relegado para segundo plano, mas a pandemia trouxe e causou transtornos gravíssimos para os nossos educandos, e o que nós temos vindo a constatar, e fizemos a nossa parte, foi sensibilizar os professores e também os encarregados de educação, no sentido de deixarem também as crianças interagirem entre elas. E é aqui que também nós, e daí a razão de termos convidado também o David, tem a ver com o seguinte, que o teatro tem um papel importantíssimo no desenvolvimento das crianças, porque faz com que eles desenvolvam a interatividade, se faz com que eles também tenham a capacidade de se colocar no lugar do outro, obriga-os a desenvolver. A questão é, o que é o David, sei que tem alguns estágios relacionados com e uma vez que também dá aulas na universidade, também já teve estagiários, vê a possibilidade de existir um estágio junto nas escolas, de terem estagiários de teatro nas escolas, a ensinar as crianças a representar, como você teve? Não, neste momento, o Ministério, houve um grande homem, provavelmente fala-se nele que possa vir a ser o Ministro da Educação do atual Governo,
foi o embaixador da Unesco, foi um teórico importante, ele doutorou-se em Ciências de Educação, António Nova, estou a falar, ele veio à universidade já há 2 anos. Do ponto de vista, ele até era mais crescido, um bocadinho uma geração acima de mim, e era de certo modo o nosso patrão teórico, a gente chama do ponto de vista, vá lá, o chamado guru que vai à frente. E na fase em que ele esteve muito ligado ao movimento da expressão dramática do teatro na escola, e nós tivemos uma conquista grande. Eu lembro-me que no tempo em que formávamos os 4 anos de licenciatura do ensino básico com estágios integrados, a disciplina de expressões, já não falo só do teatro, falo do teatro, da música, da plástica, não é? E também da motora. A motora também estava enquanto expressão, enquanto expressão corporal e depois ligada. Ela estava integrada no currículo. Depois o Ministério deu cabo disso tudo e fez umas AECs, que é em fim de tarde, tipo lanche e tal, que só se pode comer ao fim. Às vezes muito mal dado, porque eu vou dar um exemplo anedótico. Uma vez cheguei a um sítio, muitas câmaras pediam, algo dizia gente, até alunos meus aconselhavam. Então a senhora vai, ela tem licenciatura em inglês, o que é que tem a ver isso com o que vai fazer? Não, é cunhada do Presidente da Câmara. Pronto, eu já percebi tudo. Pronto, o mundo não é perfeito, sabemos, mas bom, e até podia não ter formação em ser, mas o próprio Ministério é que desarticulou. As nossas governanças de topo muitas vezes não fizeram, mas há experiências notáveis. Eu, por exemplo, sei que a Diocan tem um ator residente, um animador cultural, licenciado por UTAD, já fez teatro, que é o João Paulo. Vem uma reforma agora de cima, porque às vezes as reformas de cima também obrigam e dão também instrumentos para se contratar. No 5º e no 6º ano vai já haver uma reforma, portanto, com uma proximidade nesse sentido, e em termos, vou-vos falar também de um projeto que temos, nós, a Filandorra, que nós temos um chapéu muito grande, de abas largas, que se chama Até Ti. Já foi denunciado, mas vai ganhar a fórmula, que é Academia de Teatro de Transmontana, atenção a ti, de Teatro e Educação para todas as idades, em que o teatro vai sendo feito com todas as idades, dos 0 aos 80. Aliás, há grávidas, como sabem, nós hoje confirmamos, quando as minhas filhas nasceram, elas ainda não tínhamos a tese cá fora. Era um drama os pais novos saberem se vinha com defeitos ou não. Hoje vê-se tudo e filma. Uma colega norueguesa fez a fase de tese de doutoramento porque houve capacidade da máquina a medir e a partir do 5º ano de gestação, do 5º mês, peço desculpa, o ser humano já ouve e escuta. Isto partiu de um elemento empírico, como tudo. A criança, quando nascia, reagia melhor ao cão do que ao pai, que era imigrante. Nem ligava nada ao pai, mas ao cão reagia. Ou ao avô, portanto, ou qualquer outro elemento que estivesse mais próximo do feto. Isso deu. E a colega mais tarde confirmou. E, de facto, há jogo, até já há lúdico, no sentido de dinâmica do ser humano, mesmo na placenta. Isto é fantástico. É uma coisa que nos deixa que, afinal, nós temos que pensar a maternidade, paternidade, já não a coloco só no feminino. Eu fui daqueles que ainda segurou na barriga, mas eu até queria assistir ao nascimento delas, mas não deixava no velhinho ao hospital, nem, e era permitido, ainda era sacrilégio. E um enfermeiro até me diz, professor, você tem toda a razão. Pois saiu um decreto e fui lá dizer, olha, mas as outras senhoras só temos uma sala, as outras senhoras não se podem expor perante si. E eu calei-me. Muitas vezes a realidade não é colaborativa, diríamos assim. Mas regressando a esta parte e não fugindo muito, dizem, primeiro, o teatro é muito antigo na aprendizagem. O teatro é faz de conta. Os nossos meninos, a imitação, o Piaget, a psicologia do desenvolvimento já dá. Eles brincam constantemente. Aliás, há um velhinho que diz, criança que não brinca é adulto que não pensa. Cá está, o Damásio com o pensamento, o músculo mais importante de hoje, o cérebro. Mas o que é que nós fazemos? Vós, os pais, os irmãos mais velhos, o professor e tal. Se virmos uma criança que está na atividade mais importante para agarrar o mundo, seja ele quietinho, nós incomodamos-nos. Ou ele vai ser genial, é um filósofo antes do tempo, e Deus nos livre de cair alguém, temos de tratar daquilo como se fosse uma ovinha de perdiz, ou então está doente, é assim que se diz, não é? Não tenho. Portanto, numa primeira fase, as crianças, deixando a brincar ao faz de conta, imitando, oralizando, pondo em cima, veste, estira, mete, põe, não é? Ele está a crescer, porque está a imitar o mundo dos adultos, não é? Se ao chegar à escola, aí já precisamos de professores especialistas, e cada vez advogo que haja mais especialistas, e estas áreas é preciso gostar de ensinar. Como em todas, eu acho que o ideal era termos professores, e lá estão poucos, e agora acho que vão falhar, foram maltratados e pouco estimulados pela vida, pela organização. Tive alunos meus em que, coitado, ele está a dar aulas no Minho e ela no Algarve. Eles nem têm tempo de se amar. Às vezes há divórcios pelo meio, mas é verdade.
E nem há filhos, não há tempo. Mas esta é a vida dura desta sociedade. Não se encontrou um modelo de colocar professores, de harmonizar melhor as relações. Agora já começam a perceber que, afinal, é melhor gastar dinheiro e pensar nisso. Porque a teoria da proximidade é muito importante, não é só nas polícias, é em tudo, na atenção. Mas, regressando à nossa dama do teatro, o teatro, primeiro ela chama-se expressão dramática, mas é quase teatro para a infância, mas depois passa a ser teatro. E aí também é muito importante. Ela já vem dos gregos, os jesuítas até ensinavam, o clero, a igreja, mas onde é que ela é grande formadora? Porque ela é disciplinadora do autocontrole. Quer dizer, uma criança que tenha uma tarefa, por exemplo, os meninos nas escolas básicas dizem, eu só tenho este texto para decorar. Vejam lá, eu quero mais textos para decorar, que é cognição pura. E decoram. A gente dá-lhe um texto e eles, passado outro dia, já sei decorar. Os atores, às vezes, eu levo os meus profissionais, a criança soube o texto, vocês custa mais, não é? Mas depois, outro aspecto, e falou muito bem, eu tenho uma tarefa para cumprir, eu vou emprestar o meu corpo, que é uma coisa genuína, mas não é o meu corpo externo, é evidente que é o meu braço, mas cá está, o ato de pensamento. Aqui eu vou citar o Damásio, porque o António Damásio tem uma frase célebre: o corpo é o palco das emoções. Vejam a frase, não é? E é. Nós estamos tristes, zangados, não é? Torcemos um pé, não é? Tudo, estamos aziagos, bebemos um copo a mais, outro dia. Quer dizer, o nosso corpo, como aquela máxima, não é? O rosto é o espelho da alma. Se olhar, bom, às vezes basta olhar para trás, ou então quando nos vamos sentar a subir, não é? Mas esta ideia de dar à corporeidade, só agora um conceito muito mais alargado. A corporeidade é o todo do corpo, seja o corpo técnico, não é? Conforme a nossa função, sejamos atores, sejamos jardineiros, doutorados, fisiologistas, hipersónicos, o que for. Esta ideia de corpo, ele treina-se no teatro. Todas as outras atividades, mas este tem mais. Porquê? Pede-se que ele imite o gato a miar. Ou pede-se que faça de bruxa. Ou que faça de mau. E ele não é mau. Ou que faça de bom. Ele também não é muito bom, porque o bem e o mal está em nós. Isto agora tudo se treina. Há críticas que podem ser congêneras, mas a educação molda, não é? Apura. E depois a disciplina. E é fundamental. Eu e o outro. Eu tenho um texto, não vou ultrapassar o outro. Eu digo a minha frase, o outro diz a dele. Eu até posso estar quieto, não é? E a receber a frase do outro. Mesmo com as peças pequeninas, infantis, normalmente com fábulas ou textos dramáticos, são textos da ação, quando a criança joga ao teatro, e assim, porquê é que eles gostam? Os que gostam, porque há os que não gostam. Eu vou dar um exemplo na família. A Inês faz a teatro profissional. O Gustavo, avô, não me metas nisso. O jogo dele é futebol. E é esse tipo de liberdade. No entanto, adora ver. Uma vez fizemos 3 sessões de uma peça que fizemos com idosos, 30 atores, um trabalho da lenda. Eu até disse, vais fazer de soldado. Não. Então, ele vai ver uma vez, olha, já vi. Ele tinha fixado tudo, lá está. Quer dizer, qualquer criança, qualquer ser humano, rapaz, rapariga, tem uma apetência. Deixemos ir, mas veja tudo, faça tudo, mas alguns serão bons numa coisa e outra, para nos completarmos, não é? Aqui há muito tempo, mesmo no ensino da especialidade, dizia, nós os europeus, no ensino do teatro, e o Japão, e a China, e o Japão têm até o teatro kabuki. E a gente olha para eles, aquilo é quase muito igual, por isso é que deu outra estrutura. Nós os latinos somos diabólicos, fazemos tudo, somos uma miscigenagem, então fazemos este tipo de trabalho corporal, de linguagens, mas a gente parecia que eles eram todos iguais. É evidente que a gente vai à Coreia do Norte e aquilo é quase tudo igual. A arte daqueles é tudo igual. As bandeiras para cima, marcham da mesma maneira. O que diz lá o Brutamontes do porquinho, tanto, não é? Diz tudo. Aí é a riqueza da Europa, da velha cultura, dos gregos, dos romanos, da diversidade e da mistura de raças. Não é? Eu encontro gente em Montalegre que são louros, de olhos azuis e que têm uma forma de estar no mundo, como encontramos morenos, e estão ali, lá está. Foram, pronto, os nórdicos, eu fui lá, e chegaram aqui porque estamos misturados. Esta construção, não é, de somática, diríamos assim, de genes, das células que morrem. O sobrinho Simões, vou citá-lo, não é? Nós, toneladas de pele que a gente deita para fora, não é? Aqui há dias a falar das que vivem e que morrem, mas sobretudo as células que estão a viver, agora na fase da criança. Mas não nos perdemos, sermos mais objetivos. Peço desculpa, que isto deve ser deficiência. Estou num programa de rádio, eu que estou em alguma, que é, os nossos meninos, ao dizerem palavras, ao porem guarda-roupa em cima deles, não é? Ele que é pequenino, e sente-se um herói, ou então sente-se que está a viver o papel de um gatinho que está cheio de frio e com fome. O corpo dele
Mas o corpo não é o corpo, é um corpo inteiro. Atenção à metáfora que eu dei. O corpo inteiro está a dar-se à personagem. E aquele jogo não é um jogo de motricidade só, de handball, de futebol. Bom, não é plástica, não é música, também exige muito. Mas é um corpo inteiro que tem tudo. Tem a noção de espaço, a imitação do mundo e depois o querer fazer no tempo certo. Não é? A premissa de atingir a perfeição. Não é? Ensaia, repete. Depois, o grande combate. O combate é lindo. Que é o quê? Ele está num espaço no meio, seja na sala, seja ao palco. Às vezes também é bom ir ao palco. Porque os que são mais tímidos e tremem, e o coração acelera, ele fez, mas depois chegou lá. E fez uma vez, duas, e depois, afinal gosto disto, e sentiu que aquele era o espaço dele, lá está o corpo inteiro a trabalhar. Muitas vezes nos outros, com todo o respeito, se calhar se vir um especialista de basquete ou de motricidade, defende a bola, ou a dama, ou de futebol, ou da música, ou da plástica, com a mesma. Mas o teatro tem uma vantagem, é mais interdisciplinar, porque as artes todas estão lá, está a música, a plástica, sobretudo nas primeiras idades. É um todo. Algum projeto agora? Eu estou a dizer, nós estamos a abrir a hipótese de trabalhar também muito com jovens. Já levamos o teatro à escola, mas também de poder, e está em construção na zona onde temos a nossa sede, que é ali a zona da Senhora da Conceição. Também é preciso dar à cidade matrizes. Hoje, onde tínhamos primeiro a parte da administração e de armazém de cenários, passamos agora para um outro setor e estamos a pensar criar. Posso dar-vos a novidade, já é público, já o foi agora na Capital Europeia da Cultura, quando falamos nisso. É um grande professor meu, Augusto Boal, que é um teórico do Brasil e depois ensinou mais tarde, quer na Suécia, quer em Paris. Eu já o venho encontrar com perto dos 80 aí, que tem uma teoria do teatro oprimido, que hoje pode ser trabalhado. O oprimido, no fundo, antes era numa visão política dos desfavorecidos, dos meios de tigela do Brasil, mas hoje o oprimido pode ser aquele que não tem acesso à cultura, que está na margem, e às vezes pode ser o oprimido que está muito comprimido por só ver um lado e não ver, não ver como a nossa dieta mediterrânica, tanta coisa vá. Se eu isolar o porquinho, é evidente, se fosse só legumes, é melhor uma mistura de tudo, que é mais compensatória. Eu dizia que vamos criar uma coisa que se chamará o Pequeno Teatro Arena, que é um teatro para 100 pessoas, onde podem estar adultos, crianças e grávidas, até está lá um lugar especial para elas com a barriga grande assistirem, que tem um palco de 12 por 8 e que será uma academia com inscrições, com professores e monitores. Mas também queremos deixar que essa unidade desça às escolas, às associações de pais. Eu vou-vos dar um exemplo. Uma associação de pais da zona ali de Famalicão, exato, era eles que próprios, com dinheiro, compravam espetáculos para a Fila do Rei lá nas festas de Natal. Dava muito gosto, porque depois vi descobrir porque é que. Não se lembra, eu fui seu aluno, ali no Piaget. Isso é muito giro. É uma associação de pais que achei interessante esse tipo de dinâmicas, que acharam eles que era a associação. Nós vamos à Câmara, arranjamos dinheiro, não se preocupe, a gente paga o espetáculo. E assim apareceu. E fizeram-nos lá um almoço lindo na cantina. Cozinharam eles, cozinhamos nós, uma escola do futuro, como eu vi na Dinamarca. O nosso ginásio, acho que vai ser finalmente, ao fim de 10 anos, ou 20, ou 30, construído. Mas lá já tinham asnas de madeira. Ali fazia-se teatro, olha, a Menina do Mar fez-se lá. Os pais, as mães. Era responder, e para fechar, eu vou agora dizer, e travem-me, que eu posto a falar, é deficiência. A minha filha até me corrige, a Cristina, várias vezes, que são um falatório. É um gosto ouvi-lo, David, é um gosto ouvi-lo. Mas dizer que essa disciplina é muito importante. E agora esta do palco e também da família. É muito importante o receptor. Nós vamos ver como se prestou. Podemos ser juízes, mas não vamos, como no passado eu vi uma vez um professor, tu não fizeste bem de cuido. Era uma reguada psicológica igual àquela da palmada quando não se fazia bem o C ou o número, não é? O 2 mais 2. Há de haver uma apreciação, até porque errar é humano, mas o nosso jovem, a nossa criança, precisa desses palcos para se expor, e o receptor, e depois nós. A baba não faz mal nenhum, os animais babam-se, todos nós gostamos. Agora não podemos ter os olhos se ela tropeçou, olha, engasgaste ali, não disseste o S, trabalha o S, vê lá se está bem, então. Porque dizer, está tudo bem, não, numa primeira vez, empiricamente todos, não é? Quando fazemos o primeiro arroz ele estoura sempre, o primeiro caldo, mas depois então convidam, vê lá onde é que está o problema. Eu fico irritado comigo se me sai um arroz torrado daqueles que estão a fazer a nadar. A lógica de avaliarmos e de pormos, mas muito bem conciso, o teatro é uma ferramenta fundamental para todas as outras artes, mas este unifica. Eu queria dizer que quando vamos ver,
Vamos ver o produto feito. E ali não é contra ninguém. Vão despoltar em nós os sentimentos mais primordiais. Os velhinhos comeu, se a neta a fazer bem, choram, a lágrima é comum, não é? Mas o pai, a mãe, ou então o coração, riem-se, ou estão muito sérios. E que força nos leva a nós para estarmos ali? Esta prova é muito importante. Iremos a provas, faz favor. Ora, o tempo voou, passou-nos por entre os dedos. Tivemos uma conversa aqui extremamente agradável consigo. Certamente o programa, se fosse mais longo, teríamos todo o gosto em continuar aqui, mas temos que passar para a fase seguinte, porque a seguir vai existir outro programa e os nossos ouvintes têm que agradecer, e eu, em nome dos nossos ouvintes, agradecemos. E passamos ao encerramento da entrevista. Olha, David, muito obrigado. Eu só dizia uma coisa há muito tempo: vocês podem aproveitar no plano do teatro ou da filosofia. O tempo perguntou ao tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo respondeu ao tempo que o tempo tem tanto tempo quanto o tempo tem. Isto é um jogo tradicional para afinar a dicção, os Ds e os labiais e as dentais, mas também pode ser interpretado filosoficamente. Hoje o tempo é talvez, e eu há pouco falei, o bem mais precioso que a gente. Ora bem, o teatro na escola como fonte de crescimento e saber foi hoje o tema da nossa conversa. Uma conversa em que ficamos conscientes da importância do teatro na escola, das vantagens para o crescimento integral das crianças e jovens. Tivemos connosco no programa de Mãos Dadas o Sr. Diretor Artístico da Filandorra Teatro do Nordeste, David Carvalho, numa partilha de experiências e de projetos renovados que se querem sempre e com a participação da família e da comunidade educativa. Acompanhe os nossos programas na Universidade FM e venha de mãos dadas, ouvir, partilhar e assim também contribuir para a melhoria da educação. Recorde-se, as crianças e jovens de hoje são os adultos de amanhã. Contamos com a sua presença para, de mãos dadas, construirmos um mundo melhor.